Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos começar agora a parte 2, tipos de soluções numéricas, da unidade 3, sistemas de equações. Bom, relembrando, o sistema linear com m equações e n variáveis, ela pode ser escrito nesta forma mostrada, onde a primeira linha é A11x1 mais A12x2 mais etc. A1n xn igual a B1. Segunda linha, A21x1, A22x2, etc., igual a B2, até a última linha, AM1x1, AM2x2, etc., AMNxn igual a Bn. E a solução do sistema consiste em achar os valores de xj, com j de 1 a n, que satisfaçam as m equações. Bom, pode-se colocar também na notação matricial AX igual a B, onde A é essa matriz dos coeficientes mostrada, X é o vetor das variáveis ou incógnitas, e B é o vetor constante ou dos termos independentes. O X asterisco denota o vetor solução para o sistema, e o X barra é uma solução aproximada para esse sistema AX igual a B. Por exemplo, como vimos na parte passada, o circuito elétrico pode ser dado por essa configuração, onde a matriz A é amostrada, X são 4 incógnitas e o B é esse vetor mostrado. Bom, então vamos falar um pouco agora sobre o número de soluções e os tipos de soluções para os sistemas. Isto é um pouco também de revisão de álgebra linear, sucintamente para o que realmente nos interessa. Então, seja um sistema linear com duas equações, que fica mais fácil de visualizar, duas equações de duas variáveis. Você pode ter as seguintes situações. Bom, a primeira é a solução única. Então, você tem um sistema com uma única solução, que é esse mostrado aí com a solução do vetor 1, 1. Uma outra possibilidade é você ter infinitas soluções. Então, se a gente olhar esse sistema, você vai ter que a solução é o x asterisco igual a alfa, 3 menos 2 alfa, com o alfa pertencente a R, ou seja, dado um alfa, eu tenho um vetor solução. Se você notar bem, a segunda equação é a primeira multiplicada por 2, ou seja, lembrando o que a gente viu antes, elas não são linearmente independentes. Por isso que a solução fica em função de alfa. E a terceira situação é um sistema que não tem solução, ou seja, não há nenhuma solução para o sistema, como por exemplo esse sistema mostrado, onde ele não tem solução para esse problema. Bom, graficamente é sempre mais interessante para compreender, especialmente em duas dimensões, que você consegue visualizar isso de uma maneira bem interessante. A primeira situação de uma única solução é representada por retas concorrentes, como mostrado nessa figura, onde a solução vai ser exatamente no encontro dessas retas concorrentes. Já a segunda situação, onde você tem infinitas soluções, pode ser representada, como está nessa figura, por retas coincidentes. Ou seja, a minha solução é dada em função de um alfa, e por isso que eu possuo infinitas soluções. E a terceira situação, onde não há nenhuma solução, pode ser representada por retas paralelas, como mostrado na figura, ou seja, não há solução para esse problema. Bom, o caso geral, ele segue as mesmas situações, ou seja, se eu tiver um sistema com m equações e n variáveis, o sistema pode ter solução única, infinitas soluções ou não ter solução. Então, se a gente considerar uma matriz A, m por n, como uma função que a cada vetor x, que pertence ao Rn, associa um vetor b, que pertence ao Rm, então a gente tem que b é igual a a vezes x. Então, resolver ax igual a b consiste em, dado um b pertencente a Rm, obter, se existir, um x pertencente a Rn, tal que o ax igual a b.
Então, você vai responder as seguintes questões. Existe um x asterisco, pertencente a Rn, tal que o ax igual a b? Se existir esse x asterisco, ele é único, e como é que eu obtenho esse x asterisco? Qual é a solução? Por exemplo, suponha a matriz A 2 por 2 dada por essa expressão, que associa um vetor pertencente ao R2, um outro vetor do R2. Então, por exemplo, se V é um vetor 1, 1, então o U é igual a A vezes V. Então, se você pegar A e multiplicar por V, vai dar o vetor U 3 e menos 2. Se por acaso eu pegar o vetor W, 2 menos 1, então eu tenho T igual a W a 3, 5. Então, dado B 3 e menos 2, existe um único x asterisco 1, 1, tal que o AX asterisco igual a B. Então, graficamente, que é sempre mais interessante de enxergar, então se eu tenho, por exemplo, sistema x1 e x2, onde eu tenho o V e o W, os vetores V e o W, se eu usar essa transformação de A vezes x, eu vou ter o mesmo sistema x1 e x2 com U e T, ou seja, onde o U e o T derivam de o V e o W por essa transformação a x. Isso nos leva, então, a um conceito muito importante de conjunto imagem. Seja A uma matriz M por N, o conjunto imagem de A, representado por IM de A, é tal que Y pertencente a Rm, tal que existe um X pertencente a Rn, tal que Y igual a AX. E o conjunto imagem de A é um subespaço vetorial do Rm. Relembrando então o que já foi visto anteriormente, uma sequência de vetores V1 a Vn é dita linearmente dependente se existirem escalares de x1 a xn não nulos, tais que x1v1 mais x2v2, etc., xnvn igual a zero. Agora, se a igualdade acima só for verificada com xi de 1 a n iguais a zero, então os vetores v1 a vn são linearmente independentes. Então, partindo de b igual a ax, então você pode escrever o vetor b de Rm como uma combinação linear das n colunas de A, como mostrado. B igual a x1 vezes a primeira coluna, x2 a segunda coluna, etc., até xn, até a última coluna. E a imagem de A, então, será todo o conjunto de vetores que podem ser construídos pela combinação linear das colunas da matriz A considerada. Então, por exemplo, considere o sistema 2 por 2 mostrado. As colunas da matriz A, mostrada também, são linearmente independentes. Então, nesse caso, elas formam uma base para o R2, porque são linearmente independentes. Então, dado qualquer U pertencente ao R2, existem e são únicos os escalares x1 e x2 pertencentes a R, onde o x1 multiplicado pela primeira coluna mais o x2 multiplicado pela segunda coluna dá o U. Então, a imagem de A, nesse caso, é o próprio R2. Então, graficamente, o A1 é esse vetor 2, 1, que é mostrado aqui no gráfico. O A2 é o vetor 1 menos 3, também mostrado no gráfico. E, por exemplo, um exemplo de U seria o vetor 5 e menos 1, que é dado, por exemplo, o 2A1 mais A2, que é mostrado nesse gráfico. Mas você poderia ter outros U's usando outros valores x1 e x2 multiplicado por A1 e A2 nessa configuração. Outro conceito importante é o posto de uma matriz. Então, o posto de uma matriz A, M por N, é o número máximo de vetores linhas ou vetores colunas de A que são linearmente independentes. Então, nesse caso, o posto de A é também a dimensão da imagem de A, representada pelo din de IM de A. Por exemplo, suponha sistema 2 por 2 de solução única. Então, a gente já viu que a imagem de A é o R2. Então, existe um único x asterisco 1, 1, tal que o B é igual a 1 vezes A1 mais 1 vezes A2. Esse sistema, então, é dito compatível determinado.
Agora vejamos outros exemplos, aquelas outras duas situações sem solução única. Então, por exemplo, nós temos esses dois sistemas aí mostrados e a matriz A é essa mostrada aí, 2, 4, 1, 2. Nesse caso, o posto de A é a dimensão da imagem de A que é igual a 1. Por quê? Porque o A1 é igual ao 2A2, ou seja, as colunas elas são relacionadas, são múltiplos. Então as colunas não são linearmente independentes, então elas não formam uma base para o R2. Então se a gente for analisar a imagem com relação à solução, temos o quê? Então, dado um vetor B pertencente ao R2, então, se o B pertence à imagem de A, AX igual a B admite infinitas soluções. Então, esse sistema é compatível indeterminado. Se o B não pertence à imagem de A, o AX igual a B não admite solução. Então, o sistema é chamado de incompatível. Olhando então graficamente também, como a gente fez para aquele outro caso do compatível determinado, o caso 2i, onde o b é igual a 3, 6, você tem essas retas concorrentes e a resposta é dada em função de alfa. Já no caso 3i, onde o b é igual a 3, 2, você vê que o vetor b não está em cima da reta que contém A2 e A1, ou seja, não pertence à imagem de A. Então, nesse caso, o sistema não tem solução. Então, nós podemos fazer algumas observações interessantes também. Nos casos em que o M é diferente de N, o posto de A é menor ou igual ao mínimo de M e N. A segunda observação é que, se o M é menor do que N, o sistema linear AX igual a B nunca poderá ter solução única, porque o posto de A é menor do que N. E a terceira observação é que, se o M é maior do que N, mesmo que o posto de A seja igual a N, o sistema pode não ter solução, pois a situação de B não pertencer à imagem de A ocorre com uma frequência acentuada. Um exemplo onde M é menor do que N, veja esse sistema aí, que você tem duas equações, né, M igual a 2, e três incógnitas, x1, x2, x3, ou seja, o N igual a 3. Se vocês olhar o x2 na segunda equação e se substituir o x2 na primeira, você vai obter x1 igual a 12 mais x3. No caso de infinitas soluções, se o S, conjunto S, tal que x pertence a rei 3, tal que o x igual a 12 mais x3, 9 menos x3 e x3, então tem um x pertencente a R, tal que o x é dado por esse vetor 12, 9, 0, mais x3, 1 menos 1 e 1, para qualquer x3 pertencente a R. Então, o posto do A é igual a M, que é igual a 2, que é menor do que N igual a 3. Então, esse sistema é compatível indeterminado. Bom, com todas essas análises, você pode fazer um quadro baseado no M e no N e no posto também e a imagem. E você pode ver que você tem três situações. Ou ele é compatível determinado, ou tem solução única, ou ele é compatível indeterminado, que tem infinitas soluções, ou ele é incompatível, que não tem solução. Para nossa sorte, neste curso, nós vamos focar nessa parte que está marcada, onde o número de equações é igual ao número de incógnitas, M igual a N, o posto é completo, então você tem um sistema compatível determinado, ou seja, você sempre vai ter solução e a solução é única. Bom, com isso a gente pode partir para os tipos de soluções. Como a gente já falou lá no começo do curso, só relembrando, você pode ter dois tipos de soluções, a analítica e a numérica. Os métodos analíticos são aqueles que, em geral, são diretos, ou seja, resolvem o sistema diretamente. E eles devem ser usados quando possível, quando você consegue resolver analiticamente. Já os métodos numéricos, eles são de dois tipos, diretos,
quando eles fornecem a solução exata do sistema linear, a menos de casos de arredondamento, após um número finito de operações, e os iterativos, que geram a sequência de vetores xk a partir de uma aproximação inicial e, dependendo das condições, ele converge para uma solução x asterisco. Lembrando que os métodos numéricos eles devem ser usados somente quando a solução analítica ou não é possível, ou é muito complexa, ou em situações dessa natureza. Dando exemplo de métodos diretos analíticos, tem dois métodos muito conhecidos, clássicos, que é a regra de Cramer e o uso da inversa. A regra de Cramer, no sistema n por n, você tem que calcular n mais 1 determinantes de ordem n, que envolve aproximadamente n mais 1 fatorial multiplicações, ou seja, não é um método eficiente. Já o uso da inversa, você tem um sistema n por n, e o vetor solução x asterisco é dado por, pegando a x igual a b, você multiplica pela inversa dos dois lados. No lado esquerdo, a inversa vezes a da própria identidade, que multiplicado por x é o próprio x. Então, o x asterisco é dado pela inversa vezes b. Mas aí você precisa calcular explicitamente a matriz inversa e depois o produto da inversa vezes b, que envolve também muitas operações, também não sendo muito eficiente. Explicando melhor a regra de Cramer, ela é um teorema da álgebra linear que dá a solução de um sistema de equações em termos dos determinantes. Ele recebe esse nome em homenagem a um matemático suíço chamado Gabriel Cramer. Então, se você tem um sistema AX igual a B, N por N, então cada XJ do sistema é dado pelo determinante de AJ sobre A, onde AJ é a matriz A trocando a coluna J pela coluna dos termos independentes, enquanto que o determinante de A é o próprio determinante da matriz A. Exemplificando então para esse sistema 2 por 2, para você calcular o x, você pega, por exemplo, a primeira coluna de A, substitui pelos termos independentes 9 e 13. Então, no numerador fica a matriz 9, 13, 1, 3, determinante dela. Enquanto que no denominador é determinante da própria matriz A. Já o y, você pega a segunda coluna e substitui por 9 e 13, calculando o determinante dela, dividindo pela matriz determinante da matriz A. Como exercício, você pode calcular a solução desse sistema 3 por 3 pela regra de Cramer, cuja resposta está dada aí no slide. Lembrando que esse sistema, assim como na unidade de raízes a gente tinha um benchmark, uma equação que a gente usou para todos os métodos, esse vai ser o nosso sistema padrão, o nosso benchmark, que nós vamos usar para todos os métodos que nós vamos estudar, para que a gente possa comparar os métodos. Aqui tem inclusive a solução, né? O x1, você vai pegar o quê? A primeira coluna de A, substituir pelos termos independentes, então fica o determinante do numerador, e o determinante da matriz A no denominador, que aí o x1 dá igual a menos 3. No caso do x2, você pega a segunda coluna de A, substitui pelo vetor dos termos independentes, calcula o determinante que fica no numerador, dividindo pelo determinante de A, que fica no denominador, e o x2 dá igual a 5. E finalmente o x3, você pega a terceira coluna de A, substitui pelo vetor dos termos independentes, calcula o determinante dessa matriz, que fica no numerador, dividindo pelo determinante da matriz A, que fica no denominador. Então, nesse caso, o x3 dá igual a 0. Então, assim você tem realmente a resposta calculando pela regra de Cramer. Mas note que você fez muitas operações. Então, esses métodos diretos analíticos, eles podem ser muito ineficientes.
Então, por isso que nesses casos, a ideia é usar métodos alternativos, que são métodos diretos numéricos, que é o que nós vamos estudar, como o método de eliminação de Gauss, Gauss-Jordan, fatoração LU, etc., que são soluções mais rápidas e mais eficientes. Então, a solução numérica, para esse caso, são métodos numéricos para sistemas, que nós vamos usar em sistemas N por N, mas que não é uma restrição tão grande assim, porque muitos problemas, ou a maioria dos problemas, podem ser modelados como sistemas quadrados, N por N, ou então eles podem ser transformados em sistemas de quadrados. E os dois tipos de métodos, as duas famílias, assim como tinha duas famílias lá na unidade de raiz de equação, são as famílias de métodos diretos, onde você obtém a solução exata do sistema após o número finito de operações, a menos de algumas exceções de arredondamento, e métodos iterativos, que é um pouco mais similar aos métodos que tinham nas raízes, que na verdade você vai gerando uma sequência de vetores, aqui no caso agora são vetores, xk, a partir de uma aproximação inicial de um vetor x0, que dependendo das condições, ela converge ou não. E aí nós vamos ver quais as situações, qual é melhor de usar um método, outro método, uma família, outra família, assim como a gente viu na unidade de raízes de equações.